Olá, vamos à nossa página 497, nosso material volume 1, a seção Praticando Enem. Temos aqui uma questão que fala sobre a questão do bilinguismo no Paraguai, Guarani e Espanhol. Vamos diretamente para o comando. Então no comando ele fala assim, questão número 25, item 25. Ele fala assim, no último parágrafo do fragmento sobre bilinguismo no Paraguai, o autor afirma que a língua guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Qual dos argumentos foi usado pelo autor para defender essa ideia? Qual ideia? De que isso deve trabalhar como uma língua de comunicação e não de imposição. Vamos verificar as alternativas. A. O guarani continua sendo usado pelos paraguaios mesmo sem a escola e apesar dela. B. O ensino médio no Paraguai, sem o Guarani, desmereceria todo o trabalho realizado e as esperanças acumuladas. C. A língua Guarani encontrou uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade, mas só isso não basta. D. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. A gente vai já dar uma olhadinha no texto a respeito do que é essa postura ética no seu ensino. O bilinguismo, na maneira de ensinar o Guarani, tem causado estragos contra a língua, a cultura e a lealdade dos paraguaios ao Guarani. Vamos lá então. Vamos ao texto. O título é Bilinguismo na Educação Média, Continuidade no Continuismo. Esse A1 ainda, sin escuela e incluso a pesar da escuela, paraguayos y paraguayas se están comunicando en guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado en la lengua guaraní una funcionalidad real que asegura su reproducción y continuidad. Esto, sin embargo, más que esse sin embargo aí, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, que significa porém, todavia, entretanto, é o mesmo que o pero, né? Mas é uma conjunção adversativa que expressa oposição de ideias. Então ele fala, sin embargo, porém não basta. La inclusión fue sin dúvida, un avance de la reforma educativa. Gracias precisamente a los programas escolares, ainda em contextos urbanos, el bilingüismo ha sido potenciado. Los guaraní hablantes, ou seja, os falantes de Guarani, se han cercado com maior força a aquisição do castelhano, que é o espanhol, né? E alguns castelhano hablantes perderam medo ao Guarani e superaram os prejuízos. Marca nessa palavra prejuízo. Prejuízo significa preconceito, em contra de ele. Dejar fuera da educação média ao Guarani seria echar por la borda tanto trabalho realizado, tanta esperança acumulada. Qualquer intento de marginação de Guarani na educação paraguaia merece a mais viva e decidida protesta. Pero, olha o pero novamente, mas, porém, esta postura ética não pode encobrir o continuismo, olha, nós falamos agora há pouco, né? De uma forma de enseñança de Guarani que já ha causado demasiados estragos contra a língua, contra a cultura e aún contra a lealtad que as paraguaias e paraguaios sentem por sua querida língua. El Guarani, língua de comunicação, sim, mil vezes sim, língua de imposição, não. Então, aqui é interessante nós verificarmos essa situação aqui. Língua de imposição, não. Sim? Perdão pelo bebê. Tá chorando. Aí fala assim, então. No último parágrafo do fragmento sobre o bilinguismo no Paraguai, o autor afirma que a língua guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. E ele pergunta qual dos argumentos foi usado pelo autor para defender essa ideia. Nós vimos aí que a letra D, não é isso? Porque fala a introdução do Guarani nas escolas, potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino, como nós vimos ali. Ou seja, quando ele fala língua de comunicação, sim, mil vezes sim, língua de imposição, nunca, jamais. Sim? Perfeito. Vamos para o próximo texto. O próximo fala assim, razones sorprendentes para deixar los refrescos. Refresco, em alguns países que falam espanhol, é o refrigerante, sim? Então vamos lá.
26ª. A partir do que se encontra no texto, pode-se constatar que ele foi escrito com a intenção de a. Explicar como ocorre a ingestão de refrigerantes nos dias atuais. B. Anunciar algumas bebidas tão saborosas quanto os refrigerantes. C. Alertar sobre os malefícios da ingestão dos refrigerantes. D. Mostrar como os refrigerantes são imprescindíveis em nossa dieta. Essa alternativa até já exclui, né? Para algumas pessoas pode até achar que sim. Então, olha lá. No primeiro parágrafo fala assim. Si eres de los que acostumbra a tomar un refresco al día en el aperitivo, como aperitivo, né, tomar um refrigerante, com la comida, ou seja, no almoço, que eles têm aquele hábito de tomar refrigerante no almoço, e incluso nada más levantarte, deberías conocer algunas de las cosas que no solo se dicen, sino que se han demostrado cientificamente. Por exemplo, quando fala levantarte, é quando a pessoa acorda, logo no café da manhã já toma refrigerante, né? Isso é um perigo para a saúde. Ele vai falar aqui. Esta palavra aqui, la grasa. Grasa significa gordura, sim? La grasa se adoça a tus órgãos, ou seja, ela se acumula nos teus órgãos, que é aquela visceral que chamam, né? Gordura visceral, a mais perigosa. Um estudo danês significa dinamarquês, tá? Foi desenvolvido na Dinamarca essa pesquisa aí. Reciente revelou que beber soda, né, refrigerante, o sabor soda, de maneira regular, conduz a um aumento espetacular das grasas peligrosas e difíceis de detectar. Los investigadores, essa palavra investigadores significa pesquisadores, pidieron a los participantes que bebieron soda, leche, que contém a mesma quantidade de calorias, ou cola diet, todos os dias durante 6 meses, ou seja, foi uma pesquisa que eles realizaram, né? Los resultados, quais foram os resultados? La massa grasa total es la misma en todos los casos, pero, que significa pero, mas, porém, los que tomaram soda experimentaram um aumento espetacular em las grasas nocivas, ocultas en el hígado e en el colesterol. E aí, olha o que ele fala no próximo parágrafo. Los edulcorantes são os adoçantes, tá? Artificiais. Chamando a atenção que aquele ciclamato de sódio ele é altamente cancerígeno, né? Então, perigosíssimo. Muitas pesquisas aí, já caíram alguns textos também em outros vestibulares fazendo abordagem sobre esse assunto aqui. E colorantes alimentares se han relacionado com danos em las células del cerebro, danos cerebrais, né? E la hiperactividade. Además, esse además significa além disso, la investigación ha demostrado que las personas que beben refrescos de dieta tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes, ou seja, desenvolver diabetes. Contiene retardantes de llama. Algumas das marcas de refrescos mais populares utilizam aceite vegetal, olha aí, óleo vegetal bromado, um tóxico retardante para manter o aroma artificial. Um ingrediente perigoso que suele significa costuma aparecer etiquetado como BVO em refrescos e bebidas isotônicas e que pode causar sintomas, que são sintomas de envenenamento por bromuro, como lesões da piel e perda de memória, assim como transtornos nerviosos. Então, a 26ª aí, faz essa abordagem sobre a questão do perigo dos refrigerantes. Inclusive, é até interessante que o Enem pode trazer uma redação, até uma temática, né, envolvendo esse tema relacionado à saúde, alimentação e tal. E um texto desse ele nos dá um suporte, nos dá um apoio, né, de informações e tal. Lembre que a competência de área 2 é usar e conhecer língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, né, nada mais que isso. Então, a 26ª fica a letra C. Qual é a intenção desse texto? É de alertar sobre os malefícios da ingestão dos refrigerantes. Ele vai falando quais são os compostos, né? Desenvolver diabetes, entre outras questões mais. Sim? Muito bem. Vamos à página 498. Sim? Questão número 27. Então, a questão 27 fala assim. No texto, é perceptível que há um grupo de pessoas em favor de uma causa. Qual seria essa causa? Então ele fala A. A busca de pessoas desaparecidas. B. A busca por direitos trabalhistas. C.
A luta por mais voz diante de um regime ditatorial. D. Reconhecimento da falta de justiça em relação aos mais jovens. Aí vem pedido de mais rigidez no cumprimento da justiça. Então, no cartaz está escrito assim, ó, ¿Dónde están vivos los queremos? Aonde eles estão? Nós os queremos vivos. E aí lá atrás, olha, vocês conseguem ver, tem o nome de um monte de gente, né? E aí tem uma plaquinha aqui também escrito Justiça, sim? Então, o que nós podemos inferir aqui e deduzir, fica a letra A busca por pessoas desaparecidas. E aí tem mais uma informação, sempre quando for site, tiver a fonte, é importante que você leia, ó. O www, que é o www, notícias, estudantes assassinados México, né? Então, ele traz essa informação aí. Por isso, a 27ª fica a letra A. Um poema de Pablo Neruda. Vamos lá. 28ª. Pablo Neruda, grande poeta chileno, também foi um destacado ativista político, o que nos mostra na estrofe de seu poema Ahora es Cuba, que fala sobre A. Cuba e suas riquezas naturais. B. Amenização do sofrimento dos cubanos. C. O sofrimento de suas mulheres violentadas sexualmente. D. Ameaça ao meio ambiente cubano. O isolamento e violência sofridos por Cuba. E aí nós temos uma situação, né? Lembrando sempre, como está aqui, ó, Ahora es Cuba, né? Sempre nome próprio com letra maiúscula. E aí ele coloca aqui assim, y luego fue la sangre, la ceniza, después quedaron las palmeras solas, Cuba, mi amor, te amarraron al potro, te cortaron la cara, te apartaron las piernas de oro pálido, te rompieron el sexo de granada, te atravessaram com cuchillos, te dividiram, te queimaram. Então aqui nesse poema, ele trabalha essa questão do isolamento e a violência sofrida por Cuba, sim? Muito bem. Aqui, registros da língua, né? Aula 5. Olha lá o que apresenta essa charge aqui. Ele fala assim, por favor, la Real Academia de la Lengua, de por cima dali, para cá, que é a questão da gíria, né? No dia a dia, os caras, para cá, para ali, né? E aí ele fala, gracias. E aí fala aqui, né, que os registros linguísticos são um conjunto de variações sociais, linguísticas e ambientais, assim como outros tipos, que afetam o modo em que uma língua é utilizada em um contexto dado. Estes registros se veem afetados por muitas características variáveis, como as seguintes: o receptor da comunicação, sua tipologia, seu status, sua procedência e a sua cultura, aqui na página 498, sim? E aí aqui ele fala do canal comunicativo, olha. Ele fala assim, el canal comunicativo a través del cual se expresa el mensaje em nível de formalidade, coloquialidade ou familiaridade com que se associa. O contexto social, os usos, os costumes do contexto, se produz o fato comunicativo. Nos registros linguísticos, depende fundamentalmente da relação de confiança existente entre o emissor e o receptor. Isto nos levaria a distinguir os seguintes tipos de registros linguísticos: formal, familiar, o coloquial ou vulgar. O registro formal é a forma como empregam as pessoas cultas com aquelas outras pessoas com que não têm o suficiente grau de confiança e se caracteriza pelo uso correto da língua, livre de vulgarismos e incorreções léxicas, né, de palavras, gramaticais ou ortográficas. É frequente também que esse tipo de registro o emprego de tecnicismos, por exemplo, palavras técnicas empregadas por indivíduos que pertençam a uma mesma profissão ou ofício. O que chamam muito de jargão, né? Da medicina, jargão da polícia, entre outros mais. É isso que ele está falando aqui. E o registro familiar ou coloquial é empregado por pessoas cultas em um ambiente distendido da família, né, de amigos. O registro vulgar é o próprio das pessoas com deficiência e conhecimento do idioma. Implica o uso incorreto da linguagem e empregado em determinadas ocasiões por pessoas cultas, por determinado propósito, aproximar-se ao receptor, imitá-lo. Entre as características linguísticas próprias do registro vulgar, temos as seguintes:
E aí ele vai falando aqui, ó, rasgos fônicos, que é características fonéticas, rasgos léxico-semânticos, que são das palavras e o seu significado, seu sentido e seu significado, né? Quando ele fala aqui, ó, perda de fonema, por exemplo, os T se escreve U-S-T-E-D, só que na pronúncia não se pronuncia esse D, então os T com acento. Mui, ó, o mu, na, que é o nada, muitíssimo, amos, ação de fonemas, a rádio, que é rádio, a moto, que é o moto, táxis, que é o táxi, vacilações de vocales átonos, carniceria, cerimônia, entierro, penicilina, simplificação dos diptongos, paciência, 24 a 1 que questione. E aí ele fala aqui, ó, baú, maíz, que significa milho, quando contém o hiato, né? O desarrollo de G, que é o G, os ditongos, né? E aí, metátesis, ou câmbio de posição de fonemas dentro da palavra concreta. Apócopes de vocal tiene antevocal, vengo dali, e o cesseo. E aí traz aqui, pobreza léxica, com emprego de palavras baúl, abundantes, repetições e escassez de adjetivos e advérbios, uso de palavras malsonantes, emprego de umas palavras por outras parecido significante. Por exemplo, destonilar-se, destenilar-se, quando faz a troca de uma letra, né? Musselina por limusina. E abuso do uso de palavras apocopadas. A palavra apócope vem do grego, que significa corte, tá? Mili, finde, poli. E aí seguimos próxima classe. Sim, eu vou agora, perdão, vou ver lá, vou dar um apoio lá pro meu bebê, tá bom? Perdão, muitas gracias, hasta luego, mucha lucha, e vocês vão passar, galera. Uhul! Próxima classe, seguimos.